Estamos ao vivo? Opa, eu não acredito. Mentira. Primeira live. A primeira de todas. Os primeiros a aparecerem, né? Eu também. Ai, Não, mas é importante. No final das contas, mas a prova não importa. O que importa é quem. exatamente. Tudo o resto é baboseira, mentira. O importante mesmo é química. Porque, pelo jeito, é só química orgânica também, né? Que é importante. Inclusive, um brinde aí. Um brinde a todos os professores de Química Orgânica do Brasil que foram contemplados com a maior prova de Química Orgânica nacional, né? E, meu amigo, É verdade, não foi prova de química, nem foi prova de orgânica do Enem. Eu acho que tem que sempre dar primeiro. oi? Vai apresentar primeiro? Vamos nos apresentar. Então, se você está vendo essa maravilhosa live, boa noite. Meu nome é Vitor Hugo, mas ninguém me conhece assim. Por aqui todo mundo me chama de Bastinho. Eu sou professor do CAD há 3 anos, dou aula na frente 1, que é a frente que trata de aspectos gerais da química, e da metade do ano para o fim é química orgânica até o final. E você, quem é você? Entendeu? Bom, sou Vitor Elias, mas também ninguém me conhece assim. Eu sou conhecido de Pula, sou professor do CAD de Química, mas um pouco mais de um ano. Eu dou a frente 1, a frente 2, entenderam a frente 1? Eu dou a frente 2, que basicamente envolve inorgânica, radioatividade, enfim, química geral. E, bom, a prova de hoje, a gente veio aqui fazer um comentário sobre as questões de química do Enem deste ano, que, como a gente já deu spoiler, né, envolveram em grande parte a frente desse senhor aqui. Ou seja, os do CAI estavam muito bem preparados, porque a competência não falta nesse senhor aqui. Muito obrigado. Rasga seda, vai. Então, pode ser comentários. Vamos então? Bora. Então, só para dar um parâmetro geral aí para vocês que estão ansiosos para ouvir nossa opinião, de química, a gente pegou as questões de química com menos interface com as outras disciplinas, para dizer quanto que caiu de química, assim, só química. Então, a gente fez uma continha e é o seguinte, a gente considera que caíram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, olha lá, 15 questões que tem pouca interface grande assim com outras disciplinas. Questões que você precisava de química mesmo para resolver. Agora, se a gente olhasse para aquilo que tem interface com as outras, a gente consegue ver 20 das 45 questões que precisavam de alguma coisa de química, mas dessas aí nem todas a química era fundamental, né? A grande parte delas tinha interface com biologia e física. Exatamente. Principalmente com física, vendo questões aí de gases, né, questões de transformações físicas, né, ebulição, condensação. Teve uma questão lá de condensação, calor latente, né? Isso também é química, mas o pessoal da física trata em sala de aula. Bom, agora vem o banho de sangue. Vamos falar sobre o recorte temático que o Enem tomou esse ano. Olha, 2 anos atrás, na prova de 2021, a prova veio carregada de química orgânica. Bastante química orgânica. Se eu não me engano, 7 das 15 apareceu química orgânica. Eu lembro que eu fiz um terror na sala de aula. Não, porque química orgânica cai matando, é só orgânica no Enem. E daí, no ano de 2022, que eu falei aquilo, caiu uma de química orgânica. É uma questão, inclusive, simplérrima. Esse ano voltamos ao patamar em que a orgânica manda em tudo. Então a gente fez uma continha. Opa! Inclusive, você assistindo aí, acesse o site onde a gente encontra as respostas para as questões. Acredito que até agora temos as respostas para a prova amarela. Eu não sei como está para as outras cores, mas a amarela com certeza está lá. Bom, voltando. Quantas questões das 15 foram de química orgânica? Passamos a conta aí. Vai lá. Vamos lá. Uma aqui de orgânica. Orgânica. Essa aqui também. 3. 4. 5. 5 das 15 eram de orgânica, mas só de orgânica. Orgânica.
Só que se você olhar bem, 8 das 15, 9 das 15 usam orgânica, mas não é a parte central. Então você tem uma molécula desenhada, mas a pergunta é menos sobre orgânica mesmo, mas é sobre um tema específico. Então essa prova caiu matando na química orgânica. O que para mim é maravilhoso, né? O cara da química orgânica, pô, que legal. Mas é ruim no geral. Deixa seus comentários sobre o que faltou na sua frente. Pois é, porque né, agora a gente vai ter que comentar sobre o que não tem na prova, né? Que é tudo que não é orgânica. Então, a primeira coisa que senti muita falta na hora de fazer, né, de olhar as questões é de, bom, cadê as questões de ácido e base de Arrhenius? São sempre questões marcantes, por quê? Porque elas dão origem a questões de neutralização. Questões de titulação são clássicas do Enem. E não apareceu nenhuma. O que também é muito bizarro, porque não apenas não apareceu esse tipo de questão, mas esse conteúdo por si só é a base da minha frente da química. Sem ácido e base, não dá para entender mais nada de química orgânica. Então, faltou ali um coração da minha frente. Né? Então, o que é realmente muito estranho. De questão também de conteúdo que eu dou aula, estequiometria caiu pelo menos uma questão. Em geral, o Enem cai mais questões de estequiometria, porque ele adora colocar conta, né? Depois o aluno fazer conta até morrer, não querer sair da prova. E nesse caso, caiu uma questão só de estequiometria, que era conta mesmo. Só que é uma questão longa, acho que é uma questão que ocupava a página inteira, tinha gráfico, enfim, a interpretação não era tão simples. Então, beleza, era uma questão, né, trabalhosa, mas era a única questão de estequiometria. Uma questão interessante, que inclusive o senhor Baixinho, mãe de Iná, previu e explicou para os alunos no aulão a focarem nesse assunto, é que provavelmente ia cair uma questão de deposição de carbonato. Que ele falou que é bem comum, quando aparecer carbonato, bicarbonato, de falar sobre deposição, né? Deposição e também formação de gás. E caiu, é uma questão sobre a decomposição de carbonato, no caso do carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, né? Enfim. Caiu questões que não eram curso só de química, tinha o contexto da química por trás, mas eram questões basicamente de proporção. Né? Então, tinha uma questão de um sal hidratado, que ele perguntava qual era a proporção de água no sal. Essa questão é só uma questão de proporção, envolvia muito pouco o conceito de química. Você tinha que calcular lá a massa da água em cada mol de sal, com a massa molar e tudo mais, que isso é química, mas, no geral, o conceito como um todo era só proporção. Outra questão, também não tinha o conceito da química por trás, mas não tinha quase nada de química, era da radioatividade, porque basicamente a radioatividade, né, ela foi só colocada como pano de fundo uma questão que envolvia conta. Né? Você tinha que olhar fazer uma conta que você entendesse qual era o conceito por trás ali, daquela grandeza que a gente forneceu, né? Que era tipo, um número aquela de 2 microsieverts por hora. Você entendeu o que significa? A conta saía assim numa linha, uma questão muito simples. Né? Então, era a proporção disfarçada de química. Né? Isso deixa um pouco triste, né? Porque a gente ensina química. Então, não chega e aplique de fato os conhecimentos, conceitos ensinados na sala de aula. E não que seja só um pano de fundo, uma questão de matemática básica, basicamente isso aí. Né? Eu acho que é uma crítica a se fazer. Gênero, número, grau. É triste quando a questão é só uma regra de 3. Sim. Porque tem espaço para fazer uma questão boa, que não é demorada, que não seja só isso. E, por fim, eu gostaria de dizer que também havia questões que a questão era muito simples, a resposta era muito simples, mas nas alternativas tinham vários nomes e conceitos para poder tentar jogar o aluno, deixar tipo, dificultar a vida do aluno. Né? Como, por exemplo, a do refrigerante, que era super, super, super simples. Era realmente assim, muito básica, só que tinha nas alternativas a quantidade de gás dissolvido, temperatura de congelamento, que são propriedades negativas. E não havia nada disso. Então, talvez o aluno podia bater o olho e pensar, nossa, mas será que esse é o conceito? Tem gente que vai ter que analisar esse tipo de conceito? Mas não era. Era bem direto ao ponto. Então, o aluno tinha que estar seguro para poder fazer a questão e não concluir. E o que mais que a gente pode falar sobre essa prova? Falando no geral de novo, tem um comentário sobre um recorte temático. Eles fizeram bastante, ele é importante, que eu gostei de ver, que foi interações intermoleculares, que é um conceito muito na base, necessário para você entender reações, necessário para você entender as propriedades das moléculas, por que que uma interage com a outra. Isso apareceu bastante, eu gostei.
E agora um comentário geral para dar um fecho, que é o seguinte. No geral, o que foi cobrado no seu recorte menos complicadão possível. Caiu coisa de orgânica, de estereoisomeria, isomeria espacial? Caiu. Mas qual foi o grau de dificuldade que eles impuseram na questão? Foi razoável, mas não foi difícil. Lembrando, ó, momento pausa, acesse o link do site para ver o gabarito das questões. Tá? As resoluções que estão digitadas lá. Menos de química, porque esses vagabundos resolveram fazer o comentário antes de digitar. Né? Então a digitação de química está pendente. Mas é porque é tudo um bando de sem vergonha. Você inclusive. Que isso? Eu estava juntando, né? Bom, voltando. O recorte, então, tudo que eles resolveram cobrar, foi cobrado o que é relevante, mas sem sacanear. O que é bom, excelente. Então apareceu coisa de química orgânica, ligações, nomenclatura. Apareceu uma de química orgânica com botânica, né? Que é o etileno, aquele gás que é um hormônio gasoso das plantas, que eu comento em sala, que a sua avó faz o abacate amadurecer colocando uma banana dentro de uma sacola. Lembra dessa história? Então, apareceu uma questão disso. O que eles cobraram bem. O que eu acho que foi um problema, e eu acho que todo mundo de química aqui concorda, é que faltou diversificar. Faltou uma questão que aparecesse entalpia, faltou uma questão que pedisse se a reação é endotérmica, exotérmica e o que isso tem a ver com a vida. Né? Faltou coisa relevante de química. Então, assim, uma prova extensa desse tamanho não se pode dar o direito de cobrar só química orgânica. Química orgânica é maravilhosa, eu acho. Eu adoro. Mas, porra, 8 questões? Então, né, no geral, o que se manteve, né, dos outros anos? Uma prova menos conteudista, que é a cara do Enem, né, não ser tão, assim, dependente dos conteúdos, mais de interpretação e tudo mais. Grande interdisciplinaridade com biologia, né, na parte ambiental, também sempre cai, sempre a mesma história. E é importante que caia. Sim, tiveram várias questões de química, principalmente, que tinham, né, ali interdisciplinaridade com a parte de bioquímica, biologia ambiental e tudo mais. Mas o que faltou mesmo, né, foi uma prova mais diversa e de assuntos também mais importantes, né? Em vez de ficar cobrando só uma seita muito assunto, sim, ficar poder distribuir em conteúdos tão importantes quanto, que é, por exemplo, né, termoquímica, assemblagem de array, enfim, esse tipo de assunto. Faltou tudo de eletroquímica. Todo ano caía uma de eletroquímica, você tinha que calcular o potencial da pilha lá, esse ano nada. Mas nem mencionaram o potencial. Sumiu, E é desapareceu. um conteúdo super importante, né? Tipo assim, é um conceito muito importante para a química que foi simplesmente descartado, assim, não mencionado. Assim como eu falei, né, do caso da reação de neutralização, acho que todo o Enem tem uma questão dessa. Porque a titulação, por exemplo, é um conceito que é aplicado em laboratório, na vida real, por todo o laboratório do mundo. É sempre aplicado, é um conceito super útil. E, então, é por isso que você cai tanto. Esse ano, nem menção. O que mais a gente pode falar sobre a prova? Eu acho que esse é o fim do nosso comentário. Estou olhando aqui para a moçada que corrigiu com a gente. Alguma coisa a mais para acrescentar aí? Cara, dá pra falar. Tá fala aí. Eu falo ali. Ah, legal. Traz alguma coisa que tem que falar e tudo. Excelente comentário. E isso vale ressaltar. Prova, as questões que aparecem ali não são questões de livro. Não é uma questãozinha, aplique a fórmula, né, sem contexto algum. Todas foram contextualizadas com alguma coisa relevante, não apareceu nada enfadonho, não apareceu o Joãozinho comprou 45 melancias, não teve. Tudo que apareceu foi relevante e apareceram temas interessantes na parte de natureza, aquela parte da questão de Chernobyl, lá, né, legal. Aquela questão dos refrigerantes, legal também, porque o aluno é posto para pensar nesse tema com um viés de ciência, né? Estou pegando os conhecimentos que ele tem da escola e pensando num problema real, isso é bom. A prova cumpre também uma função de fazer aquele aluno olhar para os problemas da realidade com outros olhos. Eu também para puxar um pouco o saco do CAG, né? A gente tem que ressaltar que vários desses assuntos aqui foram comentados na sala de aula, né?
por exemplo, na aula de radioatividade que eu dei, eu cheguei a comentar para o aluno sobre essa questão de quando você aumenta a altitude, né, por exemplo, num voo, você fica mais exposto à radioatividade. Então, tipo assim, essa informação não era muito importante para resolver a questão, mas o aluno já ter ouvido essa informação em algum outro lugar traz para ele familiaridade durante a prova. Então, o Baixinho também comentou no aulão sobre alguns assuntos que caíram na prova. Então, a gente está sempre relembrando o aluno do que ele deve focar e que a prova, né, em geral, ela se mantém no modelo, né, mostra que foi feito um bom trabalho durante esse ano, né, de preparo dos nossos alunos. Né? Então, bora cair. Vamos nessa. Show de bola. Então, para finalizar, eu acredito que o aluno que se preparou com a gente teve total condição de encarar essa prova. Eu, como professor de Química Orgânica, que dei uma quantidade assim absurda de aula de orgânica para eles. Agora estou feliz, acho que valeu a pena o sofrimento, né, de todo mundo ter que me aguentar falando de carbono ligado em carbono várias vezes. E você que está assistindo essa live, não para por aqui. Química é uma das 3 de ciência da natureza e ainda tem matemática. Em breve vocês terão o comentário de física. Vão ser obrigados a ver Caio Bianchi nessa. Grande Caio Bianchi. Meu Deus. Agora os professores lendas do Caio. Aguentem, aguentem. Até mais, obrigado. Até mais.